Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Conexões. Eu sou o Douglas Moura, psicólogo e idealizador do Instituto Recriar. E no episódio de hoje, nosso primeiro podcast, nesse estúdio novo, tenho a honra aí de receber o psicólogo Rafael Silanstre, formado em Londres, membro da Associação Brasileira do Trauma. Vai falar um pouco hoje sobre o que é a experiência somática e essa conexão entre corpo e mente. Então, Rafael, seja bem-vindo, prazer receber você aqui. Obrigado, Douglas, obrigado também à produção aqui. Gostei muito do novo estúdio aqui também. E a conexão entre corpo e mente, para mim, não é só uma formação, uma terapia. É um trabalho de vida, né, qual eu me dediquei. Assim. Para mim, eu acho que vou até usar a palavra, vou arriscar a palavra aqui. Propósito. Um propósito mesmo. Né? Então, Rafael, um prazer ter você aqui. E para nós começarmos, queria que você falasse um pouco sobre você, sua formação, como que você chegou na experiência somática, a sua experiência também fora do país. Queria que você contasse um pouco para a gente. Tá certo, Douglas. Então, tudo começou há muito tempo atrás, como diria uma música aí até, não lembro de quem foi, mas um grande autor, em Florianópolis, na Universidade Federal, a UFSC de Florianópolis. Estava estudando psicologia lá na UFSC e fazendo o curso normal de capacitação ali. E era mais focado no mental, na parte psicológica, no Freud, na psicanálise, o que eu gosto muito, mas eu achava um pouco teórico. E de repente veio esse pessoal aí divertido, diferente, vou usar até o termo muito louco aí, da somaterapia do Roberto Freire. E mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto. A psicologia voltada para o corpo e não para a mente. Aquilo foi para mim um impacto, como se fosse praticamente assim um meteoro caindo na Terra. Assim. Naquele momento eu descobri, nossa, é isso que eu quero fazer. Fiz um pouco da formação junto com a universidade ali, era uma coisa que eles foram convidados, mas era uma coisa por fora ali, né? Eles tinham as formações, os módulos a cada 5 semanas. Eventualmente não pude pagar, era muito caro, essas coisas são sempre muito caras, né? Mas ficou na minha mente ali, existe terapia corporal e também é psicologia, né? Inclusive, as pessoas que motivou essa terapia, da somaterapia, foi uma outra pessoa que também era aluno do Freud, que era o Wilhelm Reich. Tinha o Freud, o Jung e esse outro aí, o Reich. Bom, mais vários também. Né? E isso me empolgou bastante, né? E acabou que eu não pude fazer essa formação naquela época, eu tinha somente 17, 18, mal tinha dinheiro para pagar o aluguel. Graças a Deus a UFSC era federal, então eu não precisava pagar a universidade. E por razões diversas, até financeiras, eu fui acabar indo para o exterior, para ganhar a vida. Uma vez no exterior, trabalhando um pouco disso, daquilo, eu quis começar a trabalhar como psicólogo, aí eu descobri que eu não era compatível à formação brasileira, e tive que fazer tudo de novo em Londres, a psicologia, do zero até o final. Achei muito interessante, adorei. É um pouco diferente. Mas era muito parecida com a UFSC, né? Era mais no mental. Eu queria o corporal. Acabei a formação na Inglaterra, acabei indo para a direção de pedagogia, fiz um mestrado em pedagogia e educação internacional e acabei dando aula de psicologia na Inglaterra e depois aí também na Suíça, por mais ou menos uns 9, 10 anos na Suíça, Inglaterra 3, e no finalzinho aqui até Singapura por 1 ano e meio. Enquanto eu estava dando aula, agora me encontrei com muito tempo disponível, férias de professor, e um salário confortável para poder procurar as formações que eu queria fazer, que a gente não acha na universidade. E então, eu procurei, resgatei aquela parte da somaterapia, a parte corporal. Naquela época eu queria fazer uma formação em bioenergética. Tinha uma em São Paulo e uma em Milão. Eu ia fazer a de São Paulo, estava tudo certo, e aí uma professora dessa formação falou, vem cá um pouquinho, vou te mostrar uma coisa
E ela me deu uma sessão de experiência somática só por 15 minutos. E aquilo foi incrível. Foi o segundo impacto. O primeiro foi Roberto Freire, a terapia somática há muito tempo atrás. E depois foi a experiência somática. Por essa professora que nem de somática era, de bioenergética. E aquilo falou, nossa, bioenergética, esquece. Eu quero fazer isso. Eu olhei para ela e falei, pois é, eu achei que você ia gostar. Ela explicou assim, a bioenergética é como se fosse um rio. Ela flui, mas flui com muita potência. Às vezes ela passa por cima. A experiência somática é um rio que flui e vai ao redor, ao contorno, e respeita os limites do seu caminho. Porém, todos desaguam no mar. E foi aí, então, que eu comecei a experiência somática. E realmente foi para mim tudo. Porque a experiência somática não é só o corpo, né? Como muitas formações que eu fiz também no caminho aqui, que levam a catarse e uma coisa assim bem interessante. Quando você está no corpo não tem ansiedade, isso é muito reconfortante. Mas a construção de realidade não é só o corpo e não é só a cabeça. É a conexão entre os dois. Inclusive tem um nervo aqui, que é o meu nervo favorito, que é o nervo vagus, né, que possibilita isso. A experiência somática, ela conecta os dois. Né? Então, voltando um pouquinho da sua história, você deu aula em alguns países. Como que foi essa experiência e quais lugares você ministrou a aula? Como que foi essa experiência? Olha, foi sem dúvida, vou usar a palavra interessante, mas bem também difícil, né? Trabalhar numa língua estrangeira, num ambiente muito profissional, nunca é muito fácil, ainda mais quando você é de fora. Então, logo no início eu tive que fazer uma opção, porque eu era um de fora, né? Você se destaca. Então, você tem que fazer uma decisão muito rápida. Você é o que se destaca por uma razão negativa ou positiva. E cabe a você fazer essa mudança de pensamento. Eu estava na Inglaterra na época, comecei minha carreira de professor de psicologia. O pessoal gosta muito de futebol lá. Brasileiro, futebol, Inglaterra, futebol. Eu usei aquilo como a minha entrada com os alunos e com até os professores, e deu certo. Esse era o Rafael Brasileiro Futebol Psicologia. Né? E aí foi. Aí as portas se abriram. Eu, naquela época, só lecionava realmente psicologia, não praticava ainda. Mas sempre tive aquele interesse inicial da somaterapia. Né? Aí eu fui acabar dando aula na Suíça, por aí mais uns 9 anos nos Alpes Suíços. Foi uma experiência maravilhosa. E ali, então, eu comecei a fazer os módulos de formação da experiência somática. Tem no Brasil, é bem popular no Brasil, mas nunca caía com as minhas férias. Então eu tive que caçar cada módulo pelo mundo inteiro que casasse com as minhas férias de professor. Né? Então eu fui fazendo essa formação de somática, que geralmente são 3, 4 anos. Fiz um pedaço em cada canto do mundo. Fiz aí no Canadá, na América, na Itália e até online na Romênia, porém na Suíça. E no final acabei fazendo um módulo até no Brasil também. Então essa foi a minha trajetória para fazer essa formação, né? E já fui aplicando, já estou há 9 anos trabalhando com isso, dando essa terapia, enquanto dou aula. Isso para mim foi até um momento incrível, que você está ali de manhã dando a teoria, e à tarde você está praticando ali o que a teoria é, né? Então foi um momento muito interessante. Não faço mais agora eu só estou praticando a psicologia, não mais lecionando, é uma coisa nova para mim. Então, agora você está só atendendo, né? Exato, exato. Larguei o acadêmico. E Rafael, e aí como que entra na sua vida ser membro da Associação Brasileira de Trauma? Olha, é uma coisa que me ajuda, né? É interessante fazer parte aí de uma associação que o único foco é o melhoramento aí da humanidade através da experiência somática como técnica. Né? É uma associação que, como já diz o nome, foca no trauma. Não só em lecionar os módulos da experiência somática, mas também em situações de conflito, de transtorno. Por exemplo, quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, a ABT, então, ela fazia um time de profissionais já capacitados, e eles iam para o Rio Grande do Sul
somente para acolher e tratar as vítimas do enchente. Fazem isso também internacionalmente, né? Foram inclusive para a Ásia, quando teve os tsunamis e alguns conflitos, sempre que se for possível acessar o local, na Ucrânia fica um pouco complicado. Mas sempre que dá, eles também fazem isso. Então é uma coisa que faz parte do que é a experiência somática, não só o aprendizado, a prática, mas assim o seu impacto social mesmo, assim, né? E assim, então falando da experiência somática e trauma, né? Essa relação entre o trauma e a experiência somática. Às vezes as pessoas podem não entender e saber o que é especificamente. Então assim, como que se manifesta então o trauma no corpo? Então eu entendo que a experiência somática talvez seja essa manifestação do trauma no corpo. Como que é? Tá, eu vou então passar um pouquinho para a teoria, se você me permite, para depois voltar para esse gancho. Pode ser? Sim, sim. Tá. Há muito tempo atrás, o Peter Levine, que foi a pessoa que criou a experiência somática no Canadá, notou que veteranos da Guerra do Vietnã voltaram para a América depois que tinha acabado a guerra, o conflito, aquela situação de horror, e eles voltavam para um ambiente seguro na qual moravam, pois a guerra nunca veio para a América, ela ficou na Ásia, né? E mesmo no ambiente seguro de suas casas, eles continuavam revivendo o passado, eles continuavam revivendo os terrores da guerra. Então você falou no corpo. Então, por exemplo, um veterano então que vinha da Guerra do Vietnã, na sua casa, no ambiente seguro, ouvia um barulho muito alto e tinha taquicardia ao ponto que ele ficava sem ar. E muitas vezes aquilo lembrava uma alucinação de guerra e a pessoa tinha que se esconder embaixo da cama. Ou ficava muito agressiva, porque naquela situação no passado da guerra queria dizer defenda-se ou ataque. Então o corpo ele vai se conectar com o estado mental que está dominante no momento. O Peter Levine notou como é que essas pessoas que estão agora no ambiente seguro, onde já acabou a guerra, estão revivendo a guerra diariamente. E aí ele então notou que isso é trauma. Trauma é você não estar presente. É você estar no aqui e agora, porém preso ao passado. E a definição até hoje da ABT para trauma é essa. É a inabilidade de estar presente. Tá? Então eu posso falar que estar presente aqui agora, mas as experiências do passado, aquilo que eu vivi no meu passado, ele traz a manifestação Isso. no corpo. E a pessoa é como se ela estivesse revivendo aquele trauma, né, aquela situação naquele momento. E está sendo roubada, sequestrada do presente pelo passado. É exatamente isso. E vem de uma forma avassaladora, uma forma que a gente não tem controle, uma forma corporal. Por exemplo, nesse caso do veterano é muito fácil, né? A pessoa, fácil de, eu digo assim, de demonstrar, explicar. A pessoa está no supermercado, tem um estouro, o corpo da pessoa vai ser aí invadido por adrenalina, porque ela vai associar aquele estouro a um ataque. A pessoa então, ou ela vai se direcionar para o ataque ou para a fuga, ou até mesmo para o congelamento, que são as respostas aí que a gente tem no momento na qual a gente tem que se defender de uma ameaça avassaladora. Então esse é o exemplo clássico do TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Como é que seria isso numa coisa do dia a dia? Tem uma pessoa que está trabalhando muito, ela não teve tempo aí de repente, acolher as necessidades básicas, até de ter uma vida equilibrada. Como é que o corpo vai, então, se comunicar com essa pessoa? O corpo não fala com linguagem. O corpo se manifesta como ele pode. Então a pessoa vai começar a ter insônia, já é uma manifestação corporal aqui, né? Logicamente que afeta o psicológico e emocional, mas é corporal, é fisiológico. A pessoa ela não está conseguindo descansar quando precisa, está afetando a serotonina e a melatonina dela, a produção dele. Isso é fisiológico. O corpo está avisando, está dando certo, o corpo começa então a trazer aquilo de um outro jeito, começa a ter pesadelo. A pessoa não só dorme pouco, mas quando dorme tem pesadelo. A pessoa continua na mesma rotina. A pessoa de repente vai desenvolver
uma reação na mão, uma coceira, que pode levar a uma irritação, né? uma eczema de qualquer tipo, uma irritação nas mãos, nos dedos. Se a pessoa trabalha um pouco com a parte manual, no dia a dia, no excesso, aquela irritação vai ser nos dedos, vai ser na mão. E a pessoa, então, toda vez que ela vai trabalhar com a sua profissão que ela exerce todo dia e está fazendo demais, ela vai ver aquilo, vai ver uma irritação aqui. Aquela irritação, se não for acolhida, o corpo está falando. Ela vai, então, aumentar o volume, ela vai começar a coçar. A pessoa continua trabalhando, ela vai começar a arrebentar a bolha, vai começar a arder. A pessoa continua trabalhando. Porque a pessoa está ignorando aqui a conversa com o corpo. Está se manifestando e dizendo, vamos parar um pouquinho? Vamos trabalhar menos? Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, respondeu. E aí traz muitas outras ideias, assim. Por exemplo, quando nós falamos da somatização, e é muito comum nós vermos pessoas que vão no médico, que começa a aparecer algum tipo gastrite, úlcera, dor nos tendões, crises de enxaqueca e várias outras situações da saúde física em que as pessoas vão ao médico, procuram, né? E às vezes encontram realmente um adoecimento físico, né, no corpo, e outras também não encontram, né? Situações ali muito... tem uma dor, mas existe uma investigação e não se encontra. Então, quando a gente fala dessa conexão corpo e mente, né? Então, o que você está falando é que é essa manifestação no corpo, no físico, de todo esse emocional, de todo esse trauma, e de todas as situações que acomete o ser humano. Então é importante ter esse olhar porque, como você falou, é uma área de atuação em que você vai olhar um pouco para o corpo também, como um terapeuta, mas não uma terapia física, no sentido de uma atividade física, mas é um olhar terapêutico, analítico, dessa conexão, do que as questões da mente estão afetando no corpo. Porque tem muitos adoecimentos, né, que a gente percebe. E aí eu posso dar os exemplos. Enxaqueca, fibromialgia, tem a gastrite que eu falei, várias situações que se manifestam no corpo. Douglas, eu queria aproveitar então que você trouxe aqui agora um pouco da parte somática e já explicar para o público, então, como que é realmente uma sessão de somática, tudo bem? Sim. Então tá. A gente fica falando, né, e teorizando, falando da guerra do Vietnã, o pessoal quer saber como é que é. Então, gente, aqui vai a receita do bolo aqui, hein? Essa terapia é como outra psicoterapia qualquer. Né? Você vai entrar aí no consultório, na clínica, vai bater um papinho, vai se sentir confortável, se possível, criar um ambiente seguro, vai haver aquela relação com o terapeuta ou psicólogo. E aí começa a diferença. A diferença é mais para quem está ministrando ou dando a terapia, para quem está recebendo. Então, se eu fosse aqui o terapeuta e você o cliente, a gente inclusive usa o termo cliente, não paciente. Seria assim, você ia estar sentado me contando, né, uma situação que você veio dividir comigo, e eu vou estar ouvindo atentamente, mas eu vou estar prestando atenção no seu corpo como um todo. Porque como disse a Shakira uma vez, o corpo não, os quadris não mentem, não é verdade? Sim. E isso é muito verdade, viu? Em sessões diárias que eu dou, a pessoa está me contando, por exemplo, assim, do emprego, né? Eu falo, como é que está o trabalho? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. E a perna está fazendo, está saltando assim, né? Não, está tudo bem, está tranquilo. É mesmo? E muitas vezes a pessoa não está nem notando que a perna está saltando, mas o que está acontecendo? O corpo está me dizendo que não está tranquilo, né? O emprego. Eu não sei o que é, de repente pode ser uma euforia, pode ser uma promoção que está por vir, mas isso também traz uma carga emocional que tem que ser acolhida, que tem que ser recebida. Tanto faz se for negativa ou positiva. Ambas não podem ser reprimidas. Aí eu vou então perguntar, você notou que a sua perna está se movendo? E muitas vezes a pessoa vai dizer, olha, não. E no que ela nota, no que ela dá espaço para a perna se manifestar,
é como se a perna fosse vista, ela para. Ou então ela vai mudar de ritmo, ela vai se transformar numa outra manifestação corporal, vai vir um calor com aquilo, uma energia, uma memória, se for negativa, né? Se for assim uma coisa... realmente, vou fazer um teatrinho, pessoal, realmente, tá bem difícil, tem um chefe novo e sempre que eu tô lá, eu quero mesmo ir para casa logo. Essa perna tá me contando que a pessoa não quer ficar lá. Né? A perna é para evadir uma situação, é a fuga. Se a pessoa estivesse fazendo assim, eu já ia tentar ver se havia uma razão para conflito ou até defesa, né, de uma impressão que está vindo de um ataque de um superior, de um colega, ou até mesmo de uma pessoa que está ali naquela situação. Né? Então, assim é uma terapia de somática. Então, pegando esse exemplo, você pergunta, como que está o seu trabalho, né? E a pessoa está falando ali que está tudo bem. Não, meu trabalho está tudo bem, estou conseguindo cumprir com os meus compromissos, só que o corpo dela está sinalizando que não é bem isso que está acontecendo também. Que pode ser que ela não queira entrar em contato com aquilo que está acontecendo, ou por não até perceber, assim, de uma forma inconsciente aquilo que está acontecendo, ou uma negação daquilo que está acontecendo, e aí existe uma incongruência, né? Uma incongruência com aquilo que ela está vivendo, o mental, né? Aquilo que ela está sofrendo por uma situação, com a denúncia do corpo, né? Exatamente. Inclusive eu adoro essa palavra incongruência, porque é isso, né? É isso. Nós somos treinados a ignorar o corpo, né? Isso quer dizer ser humano moderno. Não é um ser humano animal, né? O ser humano moderno, ele ignora os seus desejos, vontades, manifestações corporais para poder continuar, para ser um bom empregado, um bom marido, um bom pai, um bom filho, né? Mas essas cargas emocionais que vêm com essas vontades e muitas vezes respostas de autoproteção que não podem ser manifestadas, porque quem está me dando uma bronca é o meu chefe. Posso me defender. Sim. Eu vou ter que absorver, mas eu não quero. Aquilo continua no seu sistema. E o corpo, ele é pré-verbal. O corpo é como uma criança que não aprendeu a mentir ainda. Ele não consegue esconder aquilo. Ele vai se manifestar. É bem interessante isso que você falou, que, por exemplo, a mesma situação do chefe, mas às vezes numa situação de relacionamento familiar, nos casais, né, em que você precisa engolir, né? Então tem uma situação e que em vez de você colocar para fora aquilo que você pensa sobre aquilo ou aquilo que você está sentindo sobre determinada situação, você engole aquela situação, né? Você engole realmente. E aí isso vai para o corpo, né? Isso está no corpo, né? E se manifesta no corpo, né? Então por isso que no processo terapêutico é tão importante nós trabalharmos essa questão de identificar o que você está sentindo e como expressar o que você está sentindo, o que você deseja sobre algo e como você manifestar isso. Tirar um pouco, permitir que as emoções deem vazão a ela, né? É muito comum as pessoas, por exemplo, eu estou feliz, mas quando eu estou triste, eu não posso me permitir estar triste. Eu não posso vivenciar as emoções que têm uma conotação negativa. Tipo, eu não me permito sentir raiva, ou eu tenho que controlar essa raiva, né? E não permito que essa raiva também possa ser manifestada de uma forma adequada, porque não é uma raiva em que você vai ser agredindo as pessoas, né? Mas que você consiga colocar para fora isso, e não colocar, já está no corpo, né? Já está. Eu acho que nem é esse termo que eu posso usar, tipo, andar para o corpo, não, porque já está no corpo, né? Mas você não abafa ela, né? Porque, pegando esse exemplo, aí você me corrige, que é essa raiva que não foi canalizada,
ela vai aparecer numa outra situação. Ela vai. Vai aparecer nas pernas, vai aparecer na dor de cabeça, ela vai aparecer em algum lugar no corpo. Ela só não saiu ali na sua voz, né? Dentro de uma resolução de um problema, mas vai aparecer no seu corpo. Douglas, é isso mesmo, assim, né? Eu queria também aproveitar que você falou a palavra engolir sapo, que é uma expressão muito comum. Esse é o quadro clássico. O que eu mais tenho é pessoas que entram na minha clínica com um sapo engolido, digamos assim, né? Mas eu queria também não ir para aquele discurso aí de criticar esse tipo de coisa. Não, eu quero fazer ao contrário, eu quero honrar a nossa habilidade de poder relocar o momento de exacerbar as emoções. Se a gente fosse não engolir sapo a todo momento, a gente seria incapaz realmente de ter um relacionamento estável. E talvez manter um emprego muito importante para o relacionamento, para os filhos, etc. e tal. Então é importante a gente ter essa habilidade de relocar. Um cachorro não tem essa habilidade, né? Se ele se irrita, se ele tem medo, ele vai agir no momento. Ele não vai, depois eu mordo aquele cão ali que roubou a minha comida, quando ele não estiver olhando. A não ser que o cão seja fisicamente inferior, talvez ele tente tramar isso. Mas no momento ele vai atacar, ele vai se defender, ele vai tentar destruir a ameaça que está comendo a comida dele. A gente, vou usar de novo o emprego do trabalho, que a gente engole muito sapo no trabalho, né? Está numa situação de emprego na qual o superior vai então dizer para a gente que não é bem isso, que você está errado, que é aquilo, e que etc e tal, e você está engolindo sapo. Existe uma energia aqui de autodefesa que está canalizando dentro de mim. Eu estou sendo, de certa forma, atacado por um outro ser humano. Eu não estou gostando. Isso está errado. Mas eu sei que o risco é muito grande de eu, então, completar essa resposta de autodefesa. Então eu não vou lutar contra, porque essa ameaça ela é superior à minha capacidade de luta. Essa pessoa é meu chefe. Estou dizendo da forma profissional aqui, né? E cognitiva. Então eu vou engolir esse sapo, porém essa carga de autoproteção e até destrutiva, ela está comigo aqui. E uma vez não exacerbada de qualquer maneira, como você mencionou, ela vai se manifestar. Isso é um pouco perigoso, isso acontece muito seguido, essa energia de destruição alheia, ela se volta para você mesmo. E isso pode levar então para a autodestruição. Então, ou seja, ela vai sempre se manifestar essa carga. Então, se a gente não exacerba ela de um momento, num ambiente seguro, ela vai achar um meio para se expressar, talvez não saudável. E aí pode-se até, inclusive, desenvolver comportamentos aí atípicos. Um tique nervoso, ou mesmo até uma pessoa que começa a abusar de uma substância, álcool, outras substâncias, e até mesmo se mutilar, né? Então, esses são casos bem extremos, mas só para dizer que essa energia destrutiva, ela vai se manifestar. Então, engolir o sapo, a gente tem que dar atenção para isso. Geralmente a pessoa vai vir e vai falar, nó na garganta, tem alguma... não sei o que é. Isso aí é um sapo engolido, então a gente vai prestar atenção, essa sensação somática de que tem um nó, que não tem realmente um nó, que está respirando, está engolindo, mas essa é a sensação. Então só de focar um pouco a atenção nisso, é impressionante o que acontece, porque a gente geralmente evita prestar atenção numa coisa desagradável corporalmente falando, numa dor, numa sensação de tensão ou no nó na garganta. A gente quer que aquilo vá embora, mas aquilo tem informação. O corpo está falando com você. Aquilo tem algo que precisa ser manifestado. Quando você deixa aquilo somente se manifestar, é incrível as mudanças que trazem. E também, isso que você trouxe, esse exemplo de, por exemplo, no trabalho, esse engolir sapo, e que existem situações em que você também não vai poder descarregar tudo ali. Você também serve um pouco como esse controle de uma situação que você precisa remanejar. Aí você falando, eu pensei que no espaço da terapia, né, ou da psicoterapia, é um espaço para trabalhar isso também, porque o inverso também traz consequências ali. Aquela pessoa que explode na primeira situação, e que eu vou falar o inverso, o sapo ao inverso, né? O sapo estourado. O sapo estourado. Se a pessoa, numa situação mínima,
ela explode, ela vai. E aí acho que o espaço ali de terapia também é para trabalhar isso também, né? Que se você engole esse sapo, traz consequências também para o seu corpo, para todo o seu organismo. Mas se você também explode numa mínima situação, também é no espaço terapêutico onde que vai ser trabalhado isso também. Perfeitamente. O ideal sempre é o equilíbrio, né? E essa é uma situação clássica do tal do veterano de guerra. Quando você se encontra numa situação que você não pode resolver, que é percebida como um ataque, uma ameaça muito grande, a primeira reação é lutar contra. Se não vai dar, é uma explosão, é um ataque, aí você foge. Se não vai dar, você congela. Ambas essas três reações nos possibilitam sobreviver, elas são essenciais. Então depende de qual que você congelou. Se você está ali no momento de ataque e está se defendendo, conseguindo até lutar contra, mas você congela ali, não foi possível, você desmaiou ali, você vai voltar e reviver aquele momento sem parar. Você vai começar a atacar as pessoas por nada. Então numa sessão de psicoterapia ou especificamente de experiência somática, a gente vai pegar esse ponto aqui da autodefesa, a luta que não foi completada, e vai fazer aquilo se completar, para aquela carga emocional ser dissipada do sistema. E assim, então falando da experiência somática, se você pudesse resumir para quem está acompanhando o podcast, para quem vai entender. Então, se você pudesse fazer um resumo, uma síntese do que é a experiência somática, o que seria? Tá. É uma terapia que engloba o corpo e mente e integra os dois e possibilita, então, o acesso de trauma, identificá-lo e processá-lo. Sim. Nossa, bem bacana. E, Rafael, quem tiver interesse em fazer a terapia somática, né, da experiência somática, como que essa pessoa te encontra e aonde que você está atendendo? Eu estou atendendo presencialmente no momento em Extremoz, no Rio Grande do Norte, e também posso fazer virtual, funciona muito bem. Só coloca ali no Instagram Rafael_Silanstre e vai aparecer, né? Eu imagino que também nessa postagem vai estar ali também conectado, né? Então me manda uma mensagem e a gente começa por ali. Então tá, então eu quero agradecer você ter aceitado fazer esse podcast, bater esse papo, falar da experiência somática. Eu acredito que é um tema que precisa ser mais divulgado, mais divulgado mesmo, falado, tirando as dúvidas, explorado. E já fica o convite para que você possa voltar uma outra vez para nós aprofundarmos em temas que ficou muita coisa ainda para a gente poder conversar, perguntar, e acho que tem muito assunto para a gente tratar aí sobre a experiência somática, né? Muito obrigado, eu gostei muito da conversa e voltarei sim. Que bom. E quero agradecer a participação de vocês. E esse é o primeiro episódio do podcast Conexões. E teremos mais outras vezes. Então, um grande abraço. Até logo.